Então tá, outra perguntinha para a gente dar o início, né, à nossa discussão é o que não é jejum? Jejum, então, o que não é jejum é o que dá satisfação. O jejum não pode dar satisfação. Né? Muito bom, é bom. Não tinha pensado nisso. Acho que é por aí mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. Vamos lá, gente. Quem mais quer contribuir? Uma coisa que jejum decididamente não é um espetáculo. Espetáculo. Né? Não é aquela coisa, né, de ou fazendo jejum. Eu acho que era resumindo o que Jesus queria dizer para nós, era isso mesmo, né? Não fazer, não é um espetáculo, né? E não é sair gritando por aí, não é? É uma coisa, uma comunhão sua com Deus, não é? Exatamente. Então, ele até ensina na lição que você tenha, se não tiver um quarto só para você orar, que você tenha uma cadeira, não é? Que você tenha um ambiente aonde você estiver, que possa ter até outros, mas que você entre em contato sozinha, Deus e você, e sem dar o alarde para todo mundo, bater o sino, né? Exatamente. Aí perde todo o valor. Exatamente. Na origem da palavra, né? Quem leu lá a revista já deve saber que nós temos um significado em grego, que é cobrir a boca, né? Jejum em grego significa cobrir a boca. A gente, de vez em quando a gente quer fazer regime, a gente fala isso, né? Vou colocar um zip na minha boca, então seria cobrir a boca. E em hebraico é abstinência voluntária de alimentos, né? São as duas palavras. Em hebraico é específico em relação a alimentos, né? Aí é lógico que a gente ressignificou a palavra e a gente inclui mais algumas coisas, né? Qualquer coisa que te dê prazer, que você tire, é uma espécie de jejum também, né? Então, o jejum não é uma prática específica da religião judaica nem da cristã, né? Então, essa prática já foi observada em diversas épocas, né, em diversas religiões também, diversos povos, né, praticam o jejum, né? E além de estar relacionada à prática religiosa, né, ao contato com a divindade, o jejum também ele é relacionado às técnicas medicinais. Eu me lembro até de uma pastora, que faz tempo que eu não ouço falar dessa pastora, não sei o que Milhomem, esqueci, eu guardei o sobrenome dela, não guardei o nome, não sei o que Milhomem. Uma vez eu assistindo uma palestra, sei lá, dela, e ela falando que o jejum fazia bem para o corpo, eu lembro bem disso. Se você jejuar, o seu corpo agradece. Então, que está relacionada a essas técnicas medicinais, né? Passar um período longo de jejum para ter algum benefício para o corpo, né? Para o organismo. Então, não é uma prática exclusiva nossa. O jejum, ele está... em relação à espiritualidade, né? A nossa religiosidade, ela tem a finalidade de aproximar a pessoa de Deus e fortalecê-la espiritualmente, né? Segundo Wesley, nós vamos ver aqui ensinamento de Jesus, o que o Wesley diz e o que nós temos no Velho Testamento também sobre o jejum. Tá? Então, segundo Wesley, o jejum deve ser observado em função de Deus, com os nossos olhos fitos nele. Que a nossa intenção seja esta, e só esta, de glorificar nosso Pai que está nos céus, de expressar nossa tristeza e vergonha pelas muitas transgressões, de esperar um aumento da graça purificadora, de aumentar a seriedade e empenho de nossas orações, de desviar a ira de Deus e de obter todas as grandes e preciosas promessas que Ele nos tem feito em Jesus Cristo.
Então, Wesley, para Wesley, o jejum deveria ser dessa forma. Mais para frente, a gente vai ler aqui a palavra que ilumina, a gente volta um pouquinho em Wesley, né? Um pouco até da história dele também em relação ao jejum. Em relação ao ensinamento de Jesus, né? No Sermão do Monte, Jesus associa o ensino sobre o jejum aos ensinos sobre a oração e da esmola, né? Conforme eu já tinha adiantado um pouco para vocês. Então, Jesus ensina que orar, que jejuar, que dar esmola são atitudes, né, que relacionadas à nossa fé e à nossa relação, né, a nossa relação com o próprio Deus. Né? Não é uma relação de eu com a sociedade, né? Não é uma coisa que a sociedade precisa ver como um espetáculo, né? Conforme a Darlene já comentou. Né? Então, por isso que para a oração, Jesus nos fala que a gente deve entrar no nosso quarto e só nós e Deus a gente orar. Né? O jejum da mesma forma, né? E o da esmola da mesma forma. Então, é uma relação entre eu e Deus, né? Sem a intervenção aí, sem a participação dos outros, no sentido de que os outros observem o espetáculo, né? Como se fosse um espetáculo, né? Essas práticas eram centradas na piedade judaica. Essas práticas de jejum, oração e da esmola eram centradas na piedade judaica. Através delas, eles procuravam satisfazer a justiça de Deus. A ênfase dos ensinos de Jesus é que essas práticas devem ser realizadas entre a pessoa e Deus, em secreto e não para aparecer entre as pessoas. Jesus não considera o jejum como simplesmente uma prática religiosa, nem como mandamento, mas como expectativa e prática que pode aproximar a pessoa de Deus, mostrar tristeza e contrição. Isso está em Mateus 9, 14 e 15. Eu vou ler o texto agora. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes serão tirado o esposo, e então jejuarão. Então, o jejum aqui está relacionado à tristeza, né? Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, eles estavam felizes, né? Então, quando eles começaram a sentir tristeza pela falta física, né, de Jesus, era o momento deles começarem a jejuar, né? Também Jesus considera o jejum como uma autoridade espiritual, né? Ele traz a autoridade espiritual para a pessoa que jejua. Isso está em Mateus 17, 21, que diz o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, Jesus estava se referindo a uma pessoa que tinha uma casta de jejum e os discípulos não conseguiam tirar esses demônios, né? Então, os discípulos precisavam de mais poder para poder tirar, para expulsar esses demônios. E esse poder só seria conseguido com jejum e oração, né? Então, o jejum traz também, segundo o ensinamento de Jesus, traz a pessoa mais poder nesse sentido de poder espiritual, né? Ter força espiritual, né? E o que diz o Antigo Testamento? Né? O povo hebreu jejuava anualmente no dia da expiação. Isso está em Levítico 16, 29 e 31. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. O profeta Zacarias refere-se a outros 4 dias de jejuns em diferentes meses do ano para dias de alegria e festividades.
Isso está em Zacarias 8:19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, festividades solenes. Amais, pois, a verdade e a paz. Então, o jejum também está relacionado a momentos de alegria, né, de festividades. Eu, por exemplo, de vez em quando eu faço jejum, mas eu gosto mais de fazer jejum para agradecer alguma coisa do que para pedir, né? Porque geralmente a gente faz isso, né? O jejum para pedir. Quando a coisa aperta, aí a gente jejua na expectativa de que Deus vai ser tocado pelo nosso jejum, né? A gente vamos comentar mais sobre isso também, né? Mas o jejum é para expressar uma alegria por ter recebido uma graça, por Deus ter abençoado a gente, né? Alguns judeus chegavam a pensar que o jejum obtinha automaticamente a atenção de Deus, né? Esse é um erro dos judeus, né? E nosso também, né? Porque a gente acha que só pelo fato de jejuar nós automaticamente seremos abençoados, né? Então, isso está em Isaías 58, do versículo 2 ao 3. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, esse questionamento deixa claro que os judeus achavam que a bênção, né, o recebimento daquilo que eles estavam pedindo era automático, ou a atenção de Deus era uma atenção automática, basta jejuar que Deus automaticamente vai dar atenção ao povo, né? Então, o povo era bem petulante mesmo, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Né? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? O povo achava que tinha direitos, né? E às vezes nós achamos também que temos o direito. Eu estou jejuando, Senhor, e o Senhor não me ouve. Né? Como se tivéssemos algum direito, né? Os profetas Isaías, Jeremias, Zacarias e outros declararam que se o jejum não fosse apoiado na conduta correta, era inútil. Então, nós temos aqui em Isaías 58, de 5 a 12, que diz o seguinte, que é a sequência, né, desse que a gente acabou de ler, Isaías 58, 2 a 3, dá uma puladinha aqui e vai para 5, 12, né? Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas na tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. E o Senhor te guiará
continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Gente, esse texto me tocou bastante mesmo, porque esse versículo que a gente usa aqui, ó, e o Senhor te guiará continuamente, que nós temos até um cântico muito lindo, né? E fartará a tua alma em lugares áridos, tem um cântico lindo desse. Só que a gente não lê antes. O que o Senhor pede de nós para que o Senhor nos guie continuamente, farte a nossa alma em lugares áridos e fortifica os nossos ossos e que seremos como jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. Não é que a gente tem que pagar, mas o que Deus quer de nós? Está antes disso. Está antes disso. Né? Está tudo aqui, ó. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Nós somos muito bons em colocar pesos nas costas das pessoas, né? Exigir que as pessoas façam coisas que nem nós mesmos fazemos. E que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne, então romperá. Bom, não dá para cantar ou ler esse versículo sem saber do que ele está falando, né? Do que ele está falando. Isaías 58, 5, 12. Em Zacarias 7, 5, 10, diz o seguinte: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. De nada vale o nosso jejum se a gente não ler novamente e praticar o que Deus está esperando de nós, né? Voltando um pouquinho para Wesley, né? Para Wesley, a pertinência do jejum estava atrelada ao fato de o próprio Cristo ter jejuado, né? Em Mateus 4, 1, 2, nós lemos: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o próprio Jesus jejuou, né? E ele jejuou um pouco antes da tentação que ele teve, né? Então, certamente esse jejum fortaleceu Jesus para responder ao diabo, né? Wesley considerava o jejum uma prática determinante na formação e no fortalecimento da vida espiritual. Steve Harper, não sei se é assim que lê, interpretando as palavras de Wesley, diz que o jejum, quando encarado de modo sensato e numa perspectiva bíblica, pode ser uma disciplina benéfica, poderia ser usada por pessoas
movidas pela convicção, por pessoas cientes das intemperanças no comer e beber, por pessoas que queiram encontrar mais e melhores ocasiões para oração. O Wesley realçou a ligação entre o jejum e a oração. Para ele, não é preciso esperar uma situação ruim, como uma crise espiritual, para se dedicar ao jejum. Então, podemos fazer jejum a qualquer momento, né? Para agradecer, para celebrar a graça de Deus, né? O jejum deveria, para Wesley, né? O jejum deveria ser encarado por todos como um ato de reverência a Deus e prova de que a vida poderia ser vivida com moderação, mantendo as dimensões material e espiritual em equilíbrio. Então, a gente vai agora para a revista. Eu pedi para a Luciana... Luciana, você coloca para nós aí a revista, a gente vai ler a palavra que ilumina, lá da revista que todo mundo tem. Coloca na palavra que ilumina, lá embaixo, só a partir da palavra que ilumina que nós vamos ler. Vamos fazer uma leitura compartilhada? Quem quer começar para nós aí? Eu posso ler? Vamos lá. O jejum é a abstenção de alimento por determinado tempo. Só um pouquinho, desculpa. Aqui. O jejum é a abstenção de alimento por determinado tempo. Na sua origem, a palavra significa cobrir a boca, em grego, ou abstinência voluntária de alimento, em hebraico. Espiritualmente falando, sua finalidade é a aproximação de Deus e o fortalecimento espiritual. Como meio de graça ou disciplina espiritual, o jejum é praticado no sentido de exercitar o domínio próprio, exercer a abnegação, encontrar melhores condições para a oração. É um ato de reverência, de contrição, prova de moderação e da primazia do espírito sobre a carne. É também uma prática importante para a declaração de humildade perante Deus, como fortalecimento da fé e para experimentar da intimidade com Deus. Vamos lá, mas alguém usa exemplos bíblicos? Os exemplos bíblicos nos mostram jejuns feitos individual e comunitariamente, com variação de período de 1 a 40 dias. Podemos fazer jejum total ou parcial, com abstinência de alguns alimentos ou daqueles que nos dão prazer. No jejum comunitário, várias pessoas jejuam no mesmo período com o mesmo propósito. Wesley costumava jejuar semanalmente, após quinta-feira até o entardecer da sexta, bebendo algo durante o período se achasse isso necessário para a sua saúde, um chá, um caldo ou água. Segundo ele mesmo, o principal propósito era dedicar tempo à oração e que o jejum fosse observado em função de Deus, com os nossos olhos fitos nele. Que nossa intenção seja esta e só esta, de glorificar o nosso Pai que está nos céus, de expressar nossa tristeza e vergonha pelas muitas transgressões, de esperar um aumento da graça purificadora, de aumentar a seriedade e empenho de nossas orações, de desviar a ira de Deus e de obter todas as grandes e preciosas promessas que Ele nos tem feito em Jesus Cristo. Assim, o jejum deve ser prática costumeira na vida cristã, e não artifício usado para alcançar bênçãos específicas. Embora agrade a Deus, não funciona como moeda de troca. Afinal, a graça de Deus não se compra. Para jejuar, convém
Estabelecer o período e o modo de jejum com antecedência. Iniciar o período com oração de dedicação a Deus, pedindo forças e graça para jejuar em amor e no temor do Senhor. Passar o maior tempo possível durante o período em oração e busca da palavra de Deus. Encerrar o período com oração de ação de graças e entrega da vida ao Senhor. O que eu tinha comentado com vocês, que assim, o jejum não era uma coisa fechada, né, para mim, é exatamente essa questão a impressão que a gente tem quando a gente está jejuando, nós estamos fazendo uma troca com Deus. Eu me sacrifico e o Senhor me abençoa. E como o jejum é um sacrifício, para mim, pelo menos, assim, eu posso passar o dia inteiro sem comer, porque estou trabalhando e não tenho tempo, ou, sei lá, estou longe de casa, por algum outro motivo, mas quando é para jejuar, o sofrimento é terrível. Terrível. Parece que a fome sai do estômago, vai para a alma, sei lá. O jejum, para mim, é um sacrifício terrível. E até então, a impressão que eu tinha, assim, jejuava porque, para mim, era um mandamento, jejua, está jejuando, né? Mas, assim, é uma crise, ainda é uma crise para mim, porque dá a impressão que é isso, que o nosso sacrifício é suficiente para tocar o coração de Deus, né? E a gente não sabe. Eu vou passar essa bola para vocês, eu quero que vocês me respondam, me tragam mais informações sobre isso, né? Então, olha lá, embora o jejum deva ser prática cotidiana na vida cristã, não pode cair na religiosidade, sendo praticado como mero ato litúrgico, automaticamente, sem oração e busca. Isso tira seu significado e poder, gerando uma vivência hipócrita e vazia, a mesma condenada por Jesus. Da mesma forma, deve ser praticada com discrição, sem publicidade ou autopromoção, conforme ensinou Jesus. O jejum... Ah, tá. Bom, antes dessa conclusão aí, o que nós temos aqui que eu anotei? Peraí, deixa eu abaixar aqui. Epa. O que eu estou fazendo aqui? Tá. Então, por fim, né, para a gente chegar a uma conclusão, não da aula, não da discussão, mas da minha apresentação, o jejum não se trata de martírio, mas de consagração. Por isso é importante respeitar o limite físico. Cada pessoa tem um organismo diferente, e isso significa possibilidades físicas para o jejum. Eu conheci, né, inclusive a esposa de um pastor, que ela não podia jejuar, porque ela era tão magrinha, tão fraquinha, tinha tanto problema de saúde que ela não podia jejuar, né? O jejum é uma prática que sinaliza a nossa rendição ao Senhor. É essa rendição à suficiência do Pai, é uma rendição à justiça, ao cuidado, ao poder e ao amor que só então estão no Pai. Recursos que estão em Cristo e que são derramados sobre nós pela pessoa do Espírito Santo. O jejum é tirar o foco de qualquer outro apetite para focar nossa ânsia somente em Cristo. Isso segundo Jefferson Alvarenga, é um dos autores indicados na revista. Tá? Então, eu termino minha fala aqui e passo a bola para vocês, para a gente aprender uns com os outros. Esse é o melhor momento da aula. É verdade. Então, vamos lá, gente. Acho que ela passa para mim e eu passo para vocês, né? Antes de passar, eu queria só fazer um comentário assim, ó. E primeiro que a lição, eu acho que a lição é muito bem escrita, né, Ivonete? Obrigada por ter apresentado. Ela tem um texto bom, assim, quem não leu vale a pena ler.
O tema é um tema muito árido, né? O tema do jejum é um tema árido, porque não é qualquer um que jejua. A gente até pode dizer que um dia não almoçou e pensou em orar naquele horário, mas não é uma coisa assim cotidiana, acho eu, na nossa vida como um todo. Na igreja local, por exemplo, eu lembro de situações de jejuns coletivos que a gente fazia por uma razão ou outra, mas o jejum individual, até porque a recomendação é que seja uma coisa mais íntima, mais guardada, e não vem muito à tona. Então, eu queria dizer assim, ó, que no texto da revista vai aparecendo, a Ivonete foi chamando atenção para isso também, essa coisa de que o jejum é uma forma de aproximação com Deus, né? É uma forma de chegar mais perto. E quando eu estava lendo isso e vendo isso, eu me lembrei, eu sou muito encantada com a literatura mística, né? Com os místicos, né? Ao longo da história, porque cada um deles conta experiências muito interessantes, inclusive com o jejum. E aí eu fui me dando conta que, muito provavelmente, a prática do jejum ela é uma prática associada àqueles que fazem a opção pela vida mística, né? Aquilo que, por exemplo, no catolicismo vai chamar a vida dos santos, e que no protestantismo parte da mesma perspectiva e aponta para nós uma vida de afastamento dos prazeres, da carne, daquilo que pode nos desaproximar, né? Vou usar a palavra assim, da comunhão com Deus. E quando a gente traz os textos do Antigo Testamento, tem uma coisa muito interessante, que a Ivonete também mencionou, que é essa coisa de que, para os judeus, essa religiosidade ela é exteriorizada, né? Então, o jejum também é. E aí, portanto, esses textos do Antigo Testamento que chamam a atenção sobre o cinismo, né, de alguns desses judeus que se jejuavam, mas não tinham os atos de misericórdia e de piedade que eram necessários. Mas a minha contribuição nessa discussão, Ivonete, vem aqui só na linha de chamar a atenção para os inúmeros místicos que nós vamos tendo ao longo da história cristã e que vão dizendo da importância e da vamos dizer assim, acho que a importância mesmo da prática do jejum para, junto com a oração e com tantas outras práticas, cristãs ou não cristãs, né? Meditação, por exemplo, para os hindus, para outros, para os árabes e para outros, que nos aproxima de Deus, né? O que está atrás da prática do jejum é a necessidade de se aproximar de Deus, de estar mais próximo, de privar da intimidade de Deus, eu diria assim. Essa é uma expressão que eu acho boa, né? Assim, como é que eu consigo ter momentos com Deus que são meu e dele, né? Meus e dele. E essa aproximação vem, muitas vezes, pela prática do jejum e pela oração. Porque o esvaziamento físico favorece isso, né? Os místicos vão dizer assim, que quando a gente está na falta, e encara a falta do alimento, das coisas que nos dão o conforto, quer dizer, quando a gente está na solidão absoluta, a gente se aproxima de Deus com mais tranquilidade. E o jejum favorece isso. Essa é a minha contribuição, Ivonete, tá? A gente abre e vamos ouvir o que todo mundo diz aí. Vamos lá. Quem quiser falar, é agora. O que a gente tem de coisa para contar sobre isso? Quem está rindo, eu vou chamar. Vamos lá, Edna. Estou brincando contigo. Então, tá bem. Eu vou fazer uma colocação. Não, primeiro, eu acho assim que o tema que a Ivonete apresenta a partir da lição 4 é um tema muito... Parece que não é um tema importante, mas é um tema assim, que tem uma importância fundamental. Enfim, e queria pensar assim, pegando já um pouco o que a Darlene, a Rosa falou, enfim, no sentido, e o próprio André. Parece que tem uma questão de fundo para a gente pegar o jejum, que é a questão das nossas paixões, né? E, na verdade, nós somos constituídos por um conjunto de paixões, né? Que um pensador português e um místico também, chamado Baruch Spinoza,
ele é um português, é um judeu, ele vai morrer na Holanda, né? Porque ele vai romper com a sinagoga no século XVII, não XVI. E vai escrever uma importante obra de ética chamada um tratado de ética à maneira dos geômetras, porque ele é um geômetra, né, um matemático. E ele escreve nessa obra de ética, ele vai falar das nossas afecções. Então, nós somos constituídos por um conjunto de afecções, né? O ódio, a raiva, o medo, né? O desespero, né? Enfim, e o amor também, né? O amor é uma afecção. E ao longo de todas as tradições, mesmo religiosa e filosófica, o problema é se a gente vive ao extremo as nossas paixões ou não. Essa é a grande questão, né? Se a gente toma a decisão de colocar de cabeça no âmbito de todas as nossas paixões, de jogar raiva, jogar ódio, explicitar tudo, o prazer, etc., etc., né? Ou não. Por isso que a filosofia ela tem uma tendência de se mover no campo ou do estoicismo, de um vigor, né? Ou do hedonismo. Eu me perco no prazer. Então, a grande questão é, eu me entrego aos prazeres do mundo ou não? Com todo, porque isso tem a ver com os nossos sentidos. Com a audição, né? Tem a ver com a visão, tem a ver com o olfato, tem a ver com o tato, com a degustação. Todas as nossas paixões têm a ver com os nossos sentidos. Por isso que uma das molas propulsoras do capitalismo é mexer com os nossos sentidos. O capitalismo ele não mexe com a nossa razão nem com a nossa vontade. Porque se ele mexesse com a nossa razão, com a nossa vontade, o capitalismo seria já falido, ele não iria para frente. Ou seja, o mercado, ele joga o tempo todo com os nossos sentidos, com aquilo que nos encanta, com aquilo que nos fascina, com aquilo que nos fetichiza, né? Então, nós vivemos no mercado, num mundo fetichizado, né? Pelo excesso do consumo, pelo excesso do prazer, a questão da gula, do excesso da comida, o excesso da bebida, o excesso da droga, enfim. Então, parece que o transfundo do jejum, ele tem, no âmbito da condição humana, esse drama que a gente vive com os nossos sentidos, ou seja, a gente se lança, né, na vivência de todas as paixões ou não. Isso, veja, a psicologia vai enfrentar isso, a psicanálise vai enfrentar essas questões, a religião vai enfrentar essas questões. No campo da política, né, o jejum é uma greve por Gandhi, a gente pode lembrar de Gandhi, né? Ele fez jejum, convocou o povo indiano para não reproduzir a violência do povo hindu, né? Porque senão se entrava na reprodução da paixão do ódio, né? E o cristianismo ele vai na contramão disso, né? Se alguém bate a face, dê a outra, porque se a gente reproduzir, a gente repete a mesma lógica, o mesmo esquema, né? Então, por isso que Jesus inicia no deserto, os evangelhos, pelo menos os 3 evangelhos vão dizer isso, com exceção de João que não, que Jesus no deserto ele sofre das 3 tentações decisivas do humano, que é o poder, o prazer e o ter. Parece que aí está todo o transfundo do porquê fazer jejum, do porquê fazer oração e do porquê dar esmola, né? Quer dizer, que é uma forma de não levar avante essa lógica do poder, do prazer e do ter, que são as questões dramáticas do humano, né? Veja, se a gente olha para o interior do catolicismo hoje, ele se perde na questão do poder, do ter e do prazer. Se a gente olha para o âmbito do Estado, o Estado se perde com a questão do ter, do poder e do prazer. Isso permeia a lógica do Estado. Todo Estado, toda política está permeada por essa questão, né?
enfim, as questões na sociedade estão permeadas por isso, parece. Então, essa ideia, né, então, do autodomínio, do descentramento, né, porque se a gente não se descentra, a gente embarca na lógica da paixão excessiva. Por isso que as paixões, não é que elas são negativas em si, ruins, muito pelo contrário. A questão é como é que a gente lida com essas paixões que nos constituem. O ódio, a raiva, assim, a gula, né? A questão do jejum tem o seu oposto, que é a gula, né? A própria questão do comer de uma forma insaciável, beber de uma forma insaciável. Por isso que no texto bíblico se coloca assim, cingir os rins. Porque o rim é o lugar das paixões, né? Quer dizer, ou seja, no fundo, como é que a gente lida com as nossas paixões que nos constituem? E cada um aqui tem um modo, né, de se constituir na sua subjetividade pelas paixões, né? No fundo, na tradição religiosa, a gente vai ensaiando esse exercício, né? O Wesley, ele formula um modo na Inglaterra do século XVIII, né? Quer dizer, os profetas, como a Ivonete foi lendo, eles vão propondo essa dinâmica, porque a religião tinha virado um culto vazio, né? Olha, esse culto é um culto vazio, e Jesus condena isso. Lembre-se daquela passagem que tem o republicano e o fariseu. O fariseu está lá na frente, na sinagoga, e diz assim: eu louvo a Deus porque aquele que está no fundo, que é o republicano, ele não jejua, não faz isso, não faz nada disso. E o republicano, ele diz assim: olha, eu não sou digno de erguer a minha face para vós, né? Então, Jesus, ele pegou que essa ideia de que o judaísmo virou um formalismo vazio. E a religião pode ser esse formalismo vazio também, né? Quer dizer, no sentido de a gente faz essas formalidades, mas sem nenhuma, enfim, sem um sentido desse processo. Acho que hoje a gente vive outro drama, né? Ou seja, acho que o mercado, assim, o modo como o capitalismo se organiza, ele nos arrasta para todas as formas de prazerosidade, no excesso, excessivamente, né? Por isso que, enfim, o sentido, a gente vive no império dos sentidos. E lidar com os sentidos na lógica do capital é uma coisa assustadora, porque são os sentidos que alavancam o desenvolvimento do capitalismo. Né? Não, porque pela razão e pela vontade a gente vai na contramão, né? No sentido de que não dá para gastar, não posso fazer isso, agora não dá para fazer aquilo. Então, acho que são esses aspectos, talvez, que a gente poderia, assim, ancorar, né? Mas, no fundo, no sentido de como nós lidamos com as nossas paixões, né? Quer dizer, porque se a gente dá aso às paixões, a gente está frito, né? Quer dizer, agora, não é uma questão de negar, né? E nem de reprimir, né? Só que a gente tem no tecido social uma dinâmica de negação, de repressão. Muitas vezes a religião soou como repressão, né? Quer dizer, apesar da própria, por exemplo, a abstinência no campo da sexualidade, né? Quer dizer, sob certo aspecto, ela tem uma importância, né? Embora também seja da ordem da prazerosidade, da alegria, da descoberta da corporidade, tem um aspecto antropológico fundamental, né? Mas a gente vê como que isso no mundo cotidiano vai numa outra direção também, né? Enfim, acho que é um conjunto de questões que, à medida que a Ivonete foi apresentando, vai assim, despertando, né? Então, jejum, oração e esmola compõem um conjunto interessante, né? Para a gente lidar com essas paixões, não de uma forma negativa, no sentido de
de viver escrupulosamente, né? Mas de viver de uma forma mais, eu diria, mais com autodomínio, enfim, com mais adultamente, enfim. Né? Por exemplo, a criança é puro princípio do prazer, né? Se a criança não tem um freio, ela vai, né? Ela vai em todos os sentidos, porque ela quer tudo para ela, né? Ela não quer o desprazer, né? E a gente tem que ir lidando com essa dinâmica, né? Quer dizer, enfim. Não sei se isso ajuda ou não, mas é um pouco por aí que eu queria estar pensando. Então, vamos lá. Talvez valesse a pena a gente lembrar da primeira aula desse conjunto de lições, né? E pensar que nós estamos estudando aqui tudo a ideia da vida com Deus e a ideia de que nós estamos assim buscando esse relacionamento com Deus e selecionando alguns desses aspectos que a gente chama de meios de graça, né? Então, a lição do domingo passado, que eu não assisti, mas talvez todos vocês tenham assistido, é a oração como meio de graça. E agora o jejum também vai entrando nessa lista, né, dos meios de graça. E para que a gente quer os meios de graça, vamos pensar assim? Porque a gente quer se apropriar desse lugar nosso na relação com Deus, que é só nosso, né? É nós que temos acesso a ele. Ele se põe para nós. Então, quando o Edivaldo fala nos elementos da prazerosidade, é muito assim, é o exame claro para nós daquilo que, porque me dá muito prazer, ou prazer excessivo, me afasta de Deus. Essa é a ideia. E como é que eu devo lidar com essas coisas do mundo, da vida, as questões do capitalismo que o Edivaldo levanta, essa grande oferta de produtos, de situações que podem nos afastar da relação com Deus, como é que eu posso enfrentar isso, né? De maneira que eu não seja tomada absolutamente por isso e esqueça que eu sou alguém que, pelos meios da graça, posso me aproximar mais e ter esse prazer absoluto, que é, no mundo da sensibilidade, do sensível de cada um de nós, nos apropriarmos dessa maravilha que é a relação absoluta com Deus, que é muito maior e muito mais interessante do que as coisas do mundo do cotidiano, né? Da vida comum. Não com isso dizendo que nós temos que todos assim fechar os ouvidos, o nariz, a boca e tal para os prazeres, mas que lugar essas situações ocupam na nossa vida e como que o jejum pode me ajudar a voltar a centrar. Porque quando eu tiro da minha vida esses elementos que me remetem para outras situações que não é, na verdade, a relação com Deus, eu estou retardando, né, a minha caminhada em direção a Deus, em direção à comunhão com Ele. Um pouco assim que me fica, voltando, né, para a lógica da nossa unidade de lições aí. Vamos lá, o que mais? Ellen, Alene, Luciana, Vilna, a gente ir fechando, que já são 11h05, né? No meu reloginho aqui. Eu achei que vocês três foram maravilhosos. Muito mesmo. Cada um falou um tópico e não é? Deu para contribuir e fechar, não é? E tudo na base que a gente faz muito. O nosso relacionamento com Deus parece que foi muito tempo de pedir, não é? De pedir isso, de pedir aquilo, pelos que estão doentes, pelos que estão isso, e a gente que está no hospital, que tem que acontecer um milagre, Deus tem esse poder de fazer milagre. Agora, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Quer dizer, a gente esquece de faça-se a tua vontade. Ele não está fazendo, não é? A gente não acha, não estou sabendo me explicar direito, você está me entendendo? Sim. Porque a nossa vontade pode não ser a vontade dele. Claro. Então você não pode forçar a resposta que você quer que ele te dê, não é? Mas então, faça-se a tua vontade.
Eu ia dizer que o jejum, só para completar, Vilma, desculpa te interromper, mas assim, ó, o jejum pode nos ajudar a sair da nossa vontade na busca de entender a vontade de Deus, né? Que essa aqui é o ideal, esse é o mundo perfeito, né? Isso. Não, e você pedindo também, você pede alguma coisa, mas que faça-se a tua vontade, ó Senhor, não é? É isso. Quando eu acho que a gente começar a falar assim, a gente vai ficar mais calma e mais aceitando as coisas que estão acontecendo, né? Uhum. Legal. Quem mais? Ellen está quietinha, Ellen, vamos lá. Dá um sorriso para nós aí e fala alguma coisa. Estou aqui construindo o meu resumo, porque realmente todas as contribuições foram muito bacanas, desde o início, as perguntas que foram colocadas aqui na sala, respondidas por vocês. Depois, quando a professora traz, né, toda aí para a gente essa aula, e é um assunto muito rico e muito complexo, né, que a gente tem que entender e pegar todos os parâmetros que ele traz. E foi muito interessante, e agora também a contribuição do Edivaldo, trazendo a parte filosófica, que é muito interessante. Então, assim, muito rica a discussão de hoje. E é isso, o jejum passa pela questão, para mim, do esvaziamento, esvaziar-se de si, e a partir daí entender a sua volta, e o controle de si, e para mim é isso que foi compartilhado aqui. A questão da consagração, isso é muito importante, né, para a nossa vida e como um todo. Muito legal. Legal, obrigada, viu? Mais alguém? Eu intuo que o jejum não é uma prática muito comum na nossa vida cristã. É uma intuição só. Eu tenho a sensação de que a gente não faz muito isso. E, de repente, talvez a gente não experimente, né, o resultado de uma ação desse tipo. Eu tenho uma intuição, assim, não sei se ela é verdadeira ou não, mas que talvez a gente ore muito mais do que jejue tanto. E lembrando aqui que ambos são meios de graça, né? Que talvez coisas que a gente pudesse aprender a entender melhor na relação com Deus viesse mediante o jejum, e talvez a gente não experimente tanto isso, né? Não sei, eu estou só pensando alto, assim, na minha vida mesmo, eu não jejuo tanto, então eu fico achando que essa poderia ser uma forma da gente melhorar a relação com Deus, né? Não porque ele nos peça como moeda de troca, que a Ivonete salientou tanto, mas porque ele nos anuncia que essa é uma forma de poder entender melhor a vontade dele, né? O que mais? Então, Ivonete, quer fechar com alguma contribuição mais? Não, só agradecer a contribuição de todo mundo, que realmente enriqueceu nossa aula. Eu estava olhando aqui na conclusão da revista, na parte do aluno mesmo, não na parte do professor. Tem duas frases, a primeira e a última, que são fundamentais. A Ivonete leu, mas eu queria retomar para a gente terminar assim. Diz assim: o jejum bíblico tem como objetivo nos estimular a uma concentração maior na oração e nos momentos de devoção a Deus. Jejuando fora dos apetites físicos, né, estomacais, ou seja o que for, do olfato, da gustação, a gente fica mais concentrado na oração. E a última frase diz assim: o jejum deve nos ajudar a compreender a riqueza da vontade divina e a caminhar para a sua plena realização. Ou seja, aquilo que todo mundo já disse, a gente podia finalizar dizendo assim: esvaziando-nos de tudo aquilo que é a perturbação do prazer, das coisas que nos são prazerosas, a gente se esvaziando disso, a gente fica mais conectado para entender a vontade de Deus. Parece que é um pouco isso que a lição tenta nos dizer. Podemos encerrar por aí? É isso?
E eu acho que tem uns temas que deixam a gente meio empacados, né? E que a gente leva para a semana, assim, a gente leva, como assim aquilo que foi dito, né? Talvez a gente possa ter uma semana interessante, quem sabe até nos permitirmos, né, cada um do seu jeito, do seu modo, um momento de jejum nessa semana, para a gente poder voltar à lição e absorver, quem sabe, um pouco mais, né? Sentir o gosto do jejum, né? Pode ser? Vamos lá? Terminamos? É isso? Tudo bem? Vou pedir que a Vilna faça uma oração para a gente terminar a classe. Ó Deus, te agradecemos a nossa presença nessa aula tão proveitosa, onde ouvimos e aprendemos e nos fortalecemos ainda mais na fé que nós buscamos nesse momento que estamos vivendo. E também aprender mais de Ti, mais dessa intimidade que temos ter, e que possamos, durante essa semana, nos alegrarmos muito e passarmos para Ele, que seja feita a sua vontade, e não ficarmos lutando para que a nossa vontade prevaleça. Nós te agradecemos por cada família aqui representada, que todos recebam o pão espiritual, que é o alimento principal de nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Que coisa boa. Que boa essa oração, né? Nos deixa assim encaminhados para a semana. Obrigada, Vilna. Então, um beijo para todo mundo, uma boa semana. Semana que vem nos vemos de novo. É isso? Um abraço, fiquem bem vocês.